A criatura mais assustadora da natureza é brasileira. Se você pensou em alguma cobra, jacaré ou onça, você passou longe da resposta certa. Assista este vídeo até o final para conhecer esse bicho que é um pesadelo para muitos animais. Muitas pessoas tendem a achar as lontras fofinhas, não é mesmo? Visualmente, esse simpático mamífero semiaquático parece uma criatura dócil e muito bonitinha, andando em grupos numerosos e com a sua família. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Existem muitas espécies de lontras pelo mundo. No entanto, o alvo deste vídeo é uma espécie particular bastante comum no Brasil e em alguns países da América do Sul. A lontra gigante, ou como nós conhecemos, a ariranha. As fotos fofinhas de ariranhas vistas na internet, com as suas mãozinhas esfregando suas bochechas, escondem alguns comportamentos muito bizarros desse animal. As lontras ainda são animais selvagens e perigosos, principalmente a ariranha, que é a maior espécie existente da família das lontras, podendo atingir 1,80 m de comprimento e pesar entre 25 e 30 quilos. Veja alguns fatos curiosos sobre o comportamento deste animal e o perigo que ele pode representar. Acasalamento. Quem vê as ariranhas vivendo socialmente em numerosas famílias jamais imaginaria o processo bizarro que envolve o acasalamento desses animais, especialmente para as fêmeas. Durante o acasalamento, as lontras machos seguram a fêmea e mordem seu nariz, às vezes com força suficiente para causar feridas profundas. O ato às vezes envolve o macho agarrando a cabeça da fêmea debaixo d'água, e enquanto os dois se reviram e se contorcem sob a superfície, a maioria das fêmeas se afoga neste processo, e mesmo após mortas, os machos continuam mantendo relações com o seu cadáver. Alimentação. A sobrevivência das ariranhas e das demais espécies de lontras é muito difícil. Elas têm um grande apetite devido às condições que enfrentam na natureza. As lontras são os menores mamíferos marinhos da Terra, mas consomem cerca de 1/4 da sua própria massa corporal diariamente como alimento, e a maior parte da energia é usada apenas para manter seus pequenos corpos aquecidos. A vida se torna ainda mais difícil para as lontras fêmeas quando cuidam dos seus filhotes. Devido a essa necessidade constante de se alimentar, as ariranhas podem desenvolver comportamentos assustadores. Como não tem gordura, as ariranhas comem constantemente para compensar a energia que perdem para se aquecerem, e isso as tornam desleixadas com a comida. As áreas onde elas se alimentam parecem cenas de carnificina, com restos de peixes, sangue e ossadas por toda parte. E não pense que apenas os peixes são a sua presa. Pelo contrário, para se manterem vivas, as ariranhas são capazes de qualquer coisa, inclusive de se unirem em bandos para atacar os maiores predadores do Pantanal e da floresta amazônica. Elas comem cerca de 4 quilos de comida por dia e seus dentes afiados e cauda poderosa as permitem nadar rápido quando estão caçando, podendo inclusive enfrentar jacarés, onças e anacondas se for necessário. Existem numerosos registros desses combates na natureza. As ariranhas caçam em grupo e também armazenam alimentos, sendo apelidadas também como lobos do rio devido à semelhança do comportamento com o de uma matilha. As ariranhas podem ser traiçoeiras umas com as outras também para conseguir comida. As ariranhas machos às vezes podem ameaçar a vida dos filhotes para que suas mães desistam de parte do seu alimento. Territorialismo. As ariranhas não possuem predadores na natureza. Na verdade, as únicas ameaças para elas são os seres humanos, que durante muito tempo caçavam esses animais em razão do valor da sua pele. Elas possuem um comportamento extremamente territorialista, capaz de atacar qualquer animal que se aproximar, sendo ele do tamanho que for. Por conta disso, elas são ameaças horríveis para outras espécies que vivem no mesmo habitat, incluindo os maiores predadores como os jacarés e as cobras. As ariranhas matam, mesmo quando esses animais não podem lhe servir como alimento. São verdadeiras assassinas em série. Ataques contra humanos. Embora os especialistas digam que os ataques de ariranhas contra humanos são raros, há uma série de ocorrências registradas. Desde 1875, um estudo descobriu que houve 39 casos de ataques a humanos anunciados em jornais e 4 registrados em publicações científicas. Como muitos animais, se uma ariranha ou seus filhotes sentem medo, elas podem se tornar agressivas, e a maioria desses eventos ocorre enquanto uma pessoa está caminhando ou nadando perto do rio em que elas vivem. Quais
seu app de vídeos curtos.